aí, tudo bom? Eu sou a Arite Júlia. Eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida. E hoje a gente vai falar de uma outra mulher importante nessa época aí da Reforma, que é talvez a mulher mais bem conhecida. Qual o nome dela? Cat? A Cat, amiga Cat. Catharine Vambora. Catharine Vambora. A gente tá fazendo uma sequência, né? Esse é o terceiro vídeo de mulheres importantes na Reforma. E talvez o mais interessante de tudo é que não existe tanta coisa escrita, guardada, anotada sobre essas mulheres. Mas a gente tem a da Catarina, que é dessas mulheres a que mais tem coisas históricas escritos, porque inclusive tem relato, não é que existe das cartas entre eles, guardado isso aí? Então, tem. E aí a gente conhece algumas coisas muito interessantes sobre ela. O que a gente sabe sobre ela, Tati? Acho que primeiro foi como ela conheceu o Lutero, né? Como que ela conheceu o Lutero? Que é a parte inusitada. Bom, se a minha memória, né, estiver me ajudando... Faz muito tempo que isso aconteceu, entendeu? É verdade. Não lembro direito dos detalhes, assim, do romance. Mas eu sei que ela era uma freira que vivia em um convento, um monastério, com outras freiras também. E existia ali, a reforma estava fervilhando, Lutero era o maior expoente, né? Ele vai lá e prega as 95 teses, né, no castelo de Wittenberg. Eu já ia falar Westminster, nada a ver. E, enfim, passa por muita perseguição, né, pela Igreja Católica. E eu não sei exatamente em que momento eles se conhecem, mas o fato é que ele já era Lutero. Já era. Muito conhecido nesse contexto digamos assim, de revolução, né, de mudança do pensamento vigente, e ela era uma freira num monastério, porém que queria abandonar a fé católica. Quando ela descobre a teologia reformada e tudo aquilo que Lutero estava pregando e ele estava defendendo, ela olhou e falou: eu creio! Uma coisa interessante desse momento da história da Catarina é que, assim, o convento, ele era um escape muito importante para algumas mulheres que não queriam se casar, porque naquela época o casamento era uma coisa, assim, muito dura para as mulheres. Se a gente acha que o machismo de hoje, desses tempos que a gente conhece, que a gente chama de hoje, é um machismo chauvinista e horroroso, gente, na época dela era muito pior, e ela queria fugir disso, a outra solução, ao invés de casar, era ir para um convento. E lá ela tinha algumas coisas boas que interessaram a elas, que era estudos. As mulheres não eram educadas, elas não iam para a faculdade, não tinham educação formal, não sabiam ler e escrever. As únicas mulheres que sabiam ler e escrever e que poderiam estudar filosofia, história, teologia, porque, claro, ela é católica, né, tem que saber da teologia. E a filosofia, tudo de humanas ali, todo mundo irmão. E isso ela só conseguiria ter acesso a esse conhecimento, a esse estudo, indo para um convento. Além dessas questões assim de educação, no convento eles tinham também conhecimentos de como cuidar de animais, como cuidar de abelhas, como cuidar de vaca, de ovelha, de tudo isso, além de um conhecimento da botânica.
né? Então elas tinham horta, tinham ervas finas para cozinhar, tinham ervas medicinais e todo esse conhecimento, os conventos e os monastérios sempre foram assim bastiões do conhecimento. Foi lá que foi criado, descoberto, ou criado, inventado o café, né? Café, gente, olha aqui de Deus, esse povo, ó. Mandou bem. Outra coisa que eu achei também muito interessante, não tem nada a ver com a Catarina, mas tem a ver porque, assim, eu vi que em algum lugar, em algum monastério, em algum lugar do mundo, existe um licor de alguma coisa que só existe, que é uma tipo receita guardada a sete chaves, guardada a sete chaves, e eu acho que é na França, que eles têm um licor que é feito num monge, num monastério lá pelos monges, e que ninguém sabe o raio dessa receita, mas que é um drink super famoso, se eu não me engano é na França. Lembra da cerveja trapista? Que também é dos monges. E aí, se você gosta de cerveja, e se você lê os rótulos das cervejas, whiskies e licores e um monte de coisa, você vai ver que grandes produtores e grandes desenvolvedores de receitas de cervejas premiadas e boas e blá blá blá, eram os monastérios, né? O chocolate, lembra? O chocolate do padre, que é aqueles caras cozinhando. Então, assim, o monastério e os conventos, eles eram lugares que desenvolveram muita coisa que nós usamos hoje, né? E que a gente gosta, as cervejas, os licores, vinhos, né? O povo, né? Fazer vinho pra Santa Ceia, né? Finalmente, assim, tô curiosa. Enfim, como eles casaram? O que aconteceu? Ela tava lá, estudando lá, cuidando de tudo da vida, quando ela tem contato com esses escritos de Lutero e ela então se converte ao protestantismo. E ela então queria sair de lá, só que ela não podia, porque as famílias não deixavam sair. E se conseguisse sair, né? Ia comer o quê? Ia viver aonde, né? Exatamente. Ia ficar numa situação de vulnerabilidade, de pobreza, né? Exatamente. E aí, acontece que não só ela se converteu, mas toda uma galera, umas mulheres, elas se converteram do convento. E aí o que acontece então? Tipo, cena de filme da sessão da tarde, né? Ele resgata essas mulheres e a Catarina em barris, né? Escondidos, né? Exatamente, porque lembra, essas coisas que o monastério e o convento produz, eles vendem, né? Então, vai barril, volta barril, e até foram hoje, elas... Hollywood copia a ideia de Lutero, né? Lembra o Pica-Pau Amarelo? Descendo no barril, as cataratas do Niágara? Pois é, eu não encontrei esse povo descendo assim nas cataratas, mas tá ali o barril, que é do Lutero e da Catarina. Enfim, essas mulheres foram embora do convento e o que aconteceu? Ele começou a fazer o quê? Lutero, que nem eu falei, essas mulheres saindo de lá, o que elas iam fazer? Né? Como que iam viver? E naquela época as mulheres não trabalhavam, né? Não pelo menos fora do ambiente familiar. Trabalhavam nos comércios de família, todo mundo trabalhava junto. Sim. Então elas precisavam de um marido. De uma família. Exatamente. E também porque elas estavam saindo de uma fé católica que via o celibato de uma forma diferente da Bíblia, digamos assim, né? Porque o celibato na Igreja Católica tem um fator de você se excluir da sociedade. Sim. E a Bíblia ela até dá uma opção, né? Paulo era solteiro, mas ele era muito ativo, ele vivia no mundo servindo as pessoas. E então eu vejo que é o que parece mais óbvio que elas perceberam essa diferença do ensino bíblico do que você viver num monastério, né, isolado do mundo, e perceberam que precisavam sair de lá, e saíram e entenderam que o casamento seria o caminho mais natural para quem já tinha se convertido, né? Exatamente, porque elas entendendo que o casamento... Porque assim, a reforma veio chutar o pau da barraca e acabar com todos os fundamentos, inclusive a visão do homem sobre a mulher, sobre o casamento, né? Então,
essa questão da dignificação da mulher como uma co-herdeira, como uma irmã em Cristo, e não apenas como um objeto em que eu uso para me satisfazer sexualmente e para ter filhos. Ela é uma irmã, ela é uma pessoa de fé como eu. Isso muda o relacionamento, porque se antes eu não queria me submeter a esse tipo de casamento que não é dignificante para a mulher, agora eu não tenho motivos para isso, agora eu posso. Vai ser legal casar com um cara que a gente tem a mesma fé, né? E foi isso que aconteceu com todas as freiras que fugiram do convento, que Lutero e os seus amigos arrumaram ali. Casamento, foi o santo casamenteiro da galera. Todo mundo. Até que... A Cat, coitada, sobrou, né? Mas o que ela falou? Então eu vou casar com você. Tá resolvido, né? Ela puxou o laço e falou, você é meu. E ele não queria, casar né? comigo, homem. Vou não, quero não. Ele não queria casar não, mas ela foi lá e laçou-lhe. Persuasiva, moça, né? Ela pediu ele em casamento. Tempos modernos. Moderninho. E aí, enfim, casaram e tiveram filhos. Muitos, né? Nem lembro as contas. Mais de 10, eu acho. Foi uma renca aí. Muitos se tornaram pessoas importantes, né? Eu lembro tem uma estatística que fala dos filhos, quanto se tornaram advogados, professores, coisas da República e figuras importantes. Coisas da República? É presidente da República? Não, não é presidente da República, é de governo, assim, sabe? De comando de governo. Se tornaram pessoas que transformaram... De projeção na sociedade. Exatamente, na sociedade, pro bem. E aí, o que aconteceu? A gente conhece, então, depois a história de que ela volta, olha, coisa engraçada, né? Depois de um tempo, ironias da vida, onde que eles vão morar? O que eles ganham, o que eles compram? Eu não lembro como é que foi que ele foi pro convento. Então, eu lembro de que ela ganhou de dote, eu não sei exatamente de quem, porque eu nem lembro se ela ainda tinha contato com o pai dela. Mas eu sei que ela ganhou, quando eles se casaram, um monastério. Que ela acabou transformando, né? Só um monastério, todinho pra eles. Não era mais um convento, né? Sim. Eles transformaram aquele local em casa, mesmo porque pra ter mais de 10 filhos, olha, tem que ser um convento mesmo, né? Tinham vários quartos. Isso. E a família eles vivia casaram lá. E reformaram. Ela foi... Claro, imagino que Lutero tenha ajudado, tenha participado, mas a história conta que ela tomou a frente dessa reforma, que ela participou diretamente, limpando, revestindo, reformando, decorando, e transformou o local numa pousada. Por quê? Imagina, o Lutero era pop, né? Pop. Não era o Papa, mas era pop. E aí e naquela época não tinha, né? Bate um filme. Não tinha Zoom pra fazer aula pelo Zoom ou a comunicação. Acessa a minha plataforma virtual aqui pra ver meu compre o curso. Meu curso de romanos. Não tinha, né? O meu curso da História da Reforma. Tinha como que ir lá que eu pessoalmente. Mudei o mundo. E aí, Catarina era uma mulher visionária que tinha noção e um tino pra negócio. Business. Pra ganhar dinheiro. Make ali o pensador brilhante era Lutero e ela é o que fazia dinheiro, né? Também casal moderninho nesse sentido. Moderninho. Então ela decidiu transformar o local numa pousada, então as pessoas que vinham de longe, né? Porque imagina, aquela época, devia ser o quê? Cavalo, carroça? A pé. A pé. Jumento. Então as pessoas muitas vezes moravam a dias de distância e precisavam de um local para dormir. E obviamente, né, na cabeça empreendedora dela, não vou ficar dando guarida. Guarida ou guarita? Guarida. Não ficou dando guarida e comida de graça, né? Porque senão vou falir. É óbvio, né? É o tipo de coisa que mulher pensa e homem não pensa, né? E aí ela transformou em uma pousada e cobrava lá um valor pela diária das pessoas que ficavam. Isso ajudava para as pessoas também ir embora rápido, né? Porque quanto mais passa o tempo, mais caro fica a conta, né? Então ela transformou o local em pousada e também tinha vários negócios
envolvendo a questão de agricultura, do cuidado de animais, ela tinha criação de abelhas também, imagino que tinha animais de pastos, leite, para pasto, né? Vaca, não sei, vaca deve ser, né? Vaca, boi, ovelhinha. Pato, ganso. Também. Galera toda. Né? E a criançada vivia ali solta, né? Solta. E aí o que eu acho interessante é que todo esse conhecimento que ela adquiriu no tempo de convento, ela aplicou no outro convento numa conjuntura diferente, mas que abençoou demais a propagação da fé protestante. Por quê? Eu sei que vinham pessoas para ter aulas com Lutero e ficavam por um tempo hospedados na casa dele, né, para ter essas conversas e essas aulas, né, de acordo com a possibilidade da pessoa, mas também ele ficava muito tempo fora, viajando, dando aula lá, itinerante e coisa e tal. Então, assim, ele estava muito focado nessa questão da propagação da fé reformada, e ela estava ali por trás dos bastidores, não tanto dos bastidores, mas estava lá dando a retaguarda, produzindo comida de qualidade, cuidando dos filhos, gerenciando o negócio e o empreendimento, não só o empreendimento da hospedagem, mas também essa questão de negociar a lã da ovelha, a carne, o queijo. Ela não trabalhava fora, como a gente costuma dizer hoje, né? Mas trabalhava dentro. Muito provavelmente era a pessoa que trazia o sustento renda maior para casa, né? Exatamente. Para ele poder se dedicar no movimento da reforma, nos estudos, na propagação da teologia, na divulgação da teologia reformada. E ela foi central para isso poder acontecer. Exatamente. Então ela também teve uma grande contribuição para a reforma e para a gente ter recebido essas informações, todo esse conteúdo que Lutero desenvolveu até nós hoje. E lembra um pouco também, Arite, o que a gente conversou sobre a Baxter, né? A Margaret Baxter, porque ela vinha... É uma história totalmente diferente, mas que é parecida, porque ela vinha de uma família rica, ela tinha posses, né? Não precisava trabalhar, nem criar abelha para isso, porém, ela sustentava o ministério do marido, financeiramente. Né? Então, às vezes eu fico pensando sobre suporte emocional também, né? Porque o Baxter, você falou que o Baxter é ranzinza que nem o Márcio. O Lutero já lidava um tanto com a depressão, com estados melancólicos, tempos que ele passava de cama, assim. Então ela era também esse suporte emocional para ele, né? Inclusive conta a história que uma vez Lutero, em meio a esses momentos de dor e sofrimento dele, ela se veste assim de preto, de luto, e ele pergunta: quem morreu? Aí ela fala: Deus, você tá agindo aí como se Deus tivesse morrido, então eu já me coloquei de luto aqui para te acompanhar. E aí eles entraram na risada, enfim, mas isso é uma forma de cuidar, usar o humor e usar o humor para falar a verdade e fazer a pessoa captar uma mensagem, né? É a parceria ali de vida. E pessoas próximas realmente relatam que a mulher era arretada. Era porreta, pau, pedra, né? Como dizer por aí. Mas também, colega, pra você tocar uma reforma, pensa, reforma é coisa do capeta, né? Hoje já é coisa do capeta, é uma coisa horrorosa. Imagina naquela época, que a mulher era vista de uma maneira muito inferior, muito assim, desdenhosamente, e ela tava tocando todas as coisas. Se é difícil hoje, tem toda essa dificuldade, imagina naquela época. E você produzir, cuidar dos animais e cuidar dos filhos, tem que ser mulher de fibra, horas. Eu acho, às vezes a gente já conversou bastante sobre isso, Arite. Às vezes eu acho que esse questionamento, essa dúvida, essa polêmica, se mulher pode trabalhar fora, no sentido de a mulher pode ganhar, ter algum rendimento, eu acho que é mais uma discussão moderna e pós-moderna, de certa forma, do que antiga. Porque essas mulheres, elas já
trabalhavam, elas já contribuíram, os negócios eram compartilhados, eram familiares, né? E aqui a gente vê Lutero, de certa forma, se ausentando de ir atrás do pão, mas também porque era uma situação especial. Claro, que o que a Bíblia ensina é que o homem tem que ser o provedor, que isso tem a ver com a liderança, que tem a ver com o cuidado do lar. Mas ali eu entendo que foi uma situação especial, porque tinha um propósito histórico ali, daquele movimento tinha que acontecer, que tinha que se desenvolver, e ela entendeu o local dela. Acho que isso que é mais bonito, porque muitas vezes... E se libertou de um papel limitador para colocar todo esse conhecimento que ela recebeu em prol da fé que chegou para essa fé chegar até nós hoje, né? Beijo pra Catarina. Mas sabe que essa discussão de trabalho que você estava falando, eu estava lembrando, é uma discussão um tanto quanto contemporânea, mas elitista, né? Porque pensa comigo, qual mulher da periferia tá lutando para poder trabalhar? Nenhuma! Ou você trabalha ou você não come, né? Sim. As mulheres, a escravidão... Uma questão de sobrevivência, exatamente, né? Os negros e todos os tipos de escravo, não é assim, escravos homens, era escravo homem, escravo mulheres, criança. Você vê, assim, aqueles filmes do sul dos Estados Unidos, na época da escravidão, você vê assim a plantação, tá o velhinho, gagazinho assim, tá a mulher, tá a criança, tá todo mundo na plantação é que também tem uma questão, o desejo do coração do homem de satisfazer uma realização pessoal na profissão é algo também novo. Sim. Porque as profissões sempre foram passadas de pai para filho, filho para pai, e ninguém escolhia, né? Então... Eu acho que olhar para a realidade da Caterine, ou Caterine? A Cat. Abre a nossa mente também, porque a gente é forçado um pouco a sair também das nossas briguinhas contemporâneas, né? Sim. E olhar para como que eles já viviam no passado e conseguiam conciliar essa dinâmica de família que funcionava muito bem. Por exemplo, Caterine tinha 11 filhos e eles provavelmente cresciam com bastante liberdade naquele local. Você não precisava ficar lá brincando com o filho 24 horas por dia. Eles mesmos brincavam. Tem que brincar entre si, né, colega? Porque a gente tem coisa pra fazer. Esse negócio de brincar com o filho é uma demanda moderna. Também. Enfim, acho que é outro vídeo, né? Mas uma outra coisa que eu queria falar sobre isso, que eu quase esqueci. Lembrei. Outra coisa que eu queria falar sobre a Caterine e o Lutero nesse contexto aí de missionário, nesse contexto assim, no ministério, né, da família missionária, é que esse modelo hoje é replicado inúmeras vezes, né? Porque assim, eu conheço sem números de missionários e pastores que a família entende que o chamado do cara é para ser pastor, é para ser missionário, ou é para ser professor, ou é para ser, sei lá, alguma coisa para trabalhar no ministério de maneira integral, e isso impossibilita que ele faça algumas atividades remuneradas, porque ele está gastando a maior parte do tempo dele estudando, fazendo isso ou aquilo. E aí a mulher apoia o ministério do marido e o ministério da família, trabalhando e ganhando uma grana, porque muitas vezes aquilo que ele conseguiu levantar para estar naquele campo missionário não é o suficiente para a família, não consegue pagar estudos, não consegue comprar uma comida, e todo mundo tem um desejo de viver de uma maneira digna. Ninguém pensa assim, ai que legal, acho que eu vou ser pobre, passar necessidade, não tenho o que comer, não tenho o que vestir. Não, a gente quer comida, que nem aquela música. A gente quer comida, a gente quer lazer, a gente quer a coisa para aliviar a dor, a gente quer... E hoje em dia é uma romantização da pobreza, mas do pastor, né? Só do pastor. Do missionário, mas eu quero estar bem. Eu quero estar bem, mas ele tem que ser pobre... Porque ele é vocacionado, é chamado, gente. Não somente isso. Ele já vai ganhar a coroa lá no céu.
Pra que ele quer, né? Exatamente. Mas e não somente isso, muitas Mas, igrejas querem manter o pastor bem pobre para aquele pouquinho que ele recebe comer na mão de quem domina a igreja. Porque aquele pouquinho ele vai perder se ele não pular pequeno e se ele não fizer exatamente aquilo que a gente quer numa forma de dominação. E essa mulher, Catarina Baxter, e outras tantas guerreiras esposas de missionários e de pastores estão trabalhando, levantando o sustento e dando liberdade, e né? dando liberdade Pros seus para maridos. esse marido estudar, gastar tempo com aquilo que ele entende que é o chamado de Deus. E a gente tá ali, ó, trabalhando todo mundo junto para a família inteira, né? Uhum. Então, é uma visão assim menos quadradinha da vida e que é uma grande bênção de Deus e que sempre funcionou na história da protestante, da nossa fé protestante, e que a gente precisa se lembrar disso, né? E um beijo para essas mulheres que trabalhamos, para os maridos poderem estudar, trabalhar, né? Eu queria viajar para dar aula, enfim, um beijo pra gente. Então somos discípulas praticamente de Catarina Vambora. Mas minha preferida é da Margarete. Somos protestantetes. Cada um tem a sua preferida, né? É. Mas é isso aí, gente. Um beijo pra você e por hoje é só. Se cuidem.